Muito bom dia para você que está sintonizando agora aqui na TV Nova Nordeste. Bem-vindos a mais um Cuide Mais de Você. Aproveita que você está aí, cata o seu celular, já se conecta mais com a gente. Acesse o Instagram do nosso programa, o @programa Cuide Mais de Você. A gente ama receber mensagens, feedback de vocês, viu? E acessa também o Instagram da TV Nova, o @TV Nova Nordeste. Fica por dentro de tudo que rola por aqui na casa. Bom dia, meu amigo Breno Rodrigues. Bom dia, Dani. Bom dia a você aí de casa. Muito bom, Dani, mais um sábado aí juntinhos, levando muita informação, né, Dani, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre conforto. Dani, e o nosso programa de hoje está muito especial, porque eu estou recebendo aqui no estúdio uma grande amiga, né, minha amiga de faculdade, minha contemporânea, né, a doutora Laís Lopes. E a gente vem conversar hoje sobre um tema muito importante, não é, Dani? Muito importante, que é a halitose. Primeiro, bem-vinda. Obrigada. Doutora Laís, obrigada por ter vindo. Bom dia. Obrigada, Breno. Eu acho que assim, além do sorriso seu, hoje o programa é completamente de Breno, viu, minha gente? Além do sorriso seu, o nosso cartão de visita, tem muito a ver com a saúde, a questão do hálito, né? Da halitose. Tudo tem a ver com a saúde. E a gente vai explorar muito isso aqui hoje, né, Breno? Tirar as dúvidas. Exatamente, Dani. E aí, assim, a primeira pergunta eu quero que a doutora Laís esclareça, né, o que é a halitose. Defina. Defina o que é a halitose. Então, definindo de uma forma bem genérica, né? Primeiro que o hálito é o ar que sai expirado dos pulmões e a halitose é esse ar expirado alterado. Esse ar, ele pode sair dos pulmões limpo e quando ele chega na boca, ele encontra algumas causas ali que alteram ele e aí ele se altera e sai alterado, como ele já pode vir dos pulmões alterado e terminar de alterar na boca mais ainda, na verdade, né? Então, é aquele ar que sai expirado que ele tem alteração. Na verdade, Dani, a halitose é o que a gente conhece como o famoso mau hálito. Né? Entendi isso. E a gente sabe, né, Laís, que hoje o mau hálito é um grande problema, na verdade, social. Né? A gente conhece pessoas que, na verdade, às vezes têm vergonha, não têm segurança em falar, não têm segurança em chegar perto. Né? Porque tem um mau hálito, às vezes, ali é de causa indefinida. Né? Causa indefinida porque não procurou um profissional adequado. E aí, Laís, ela vai Existe uma estatística, gente, de halitose no Brasil, de pessoas que sofrem com isso? O que acontece é que as pessoas, elas normalmente, elas demoram a procurar ajuda. Primeiro que assim, quando ela procura, ela normalmente procura uma ajuda de especialidade médica. Porque para ela é muito mais acolhedor. Ora, se eu imagino que a halitose, né, ela propriamente ela é mais causada pela questão da higienização, então, se eu estou higienizando bem, se eu estou tendo controle daquela higienização, então meu problema não é na boca, meu problema é alguma relação médica, o otorrino, o gastro, então por isso que as pessoas acabam procurando. Entendi. E na verdade, 92%, até um pouco mais eu diria, a causa está na boca. Né? E não necessariamente vai ser por conta de uma alteração que ela tem controle. Na verdade, as pessoas, existe essa imagem da sociedade, né, de que a pessoa que tem um mau hálito é uma pessoa que não tem tanto cuidado com a sua higiene, é uma pessoa descuidada. E, na verdade, muitas vezes não é isso. Né? Não é isso, porque essas pessoas ela têm outras causas aí que interferem nesse hálito e por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla. Precisa procurar ajuda, precisa procurar um profissional e principalmente o dentista, já que 92% é causado por algo que está na boca. Então é meio que isso, né, Breno? Assim, se eu faço a higienização correta, escovo os dentes após as refeições, passo o fio dental e estou notando ali, porque eu acho que até a pessoa pode notar, né? Pode notar, o parceiro pode vir falar, isso. Não é verdade? Dani, e assim, essa questão do mau hálito, é muito engraçado isso que a doutora Laís falou, porque, como ela falou, a estatística existe, a gente sabe que hoje quase 92% dos casos de halitose, do famoso mau hálito, é decorrente de fatores bucais, né? De origem oral, dentária, enfim. E é muito engraçado, porque lá no consultório, né, Laís, assim, acredito que a doutora Laís também, eu recebo, e alguns pacientes chegam com essa queixa, mas ele já chega dizendo, não, mas no meu caso, eu acho que é problema de estômago. Isso. Tem muito isso mesmo, essa fala. Antes de falar sobre essa parte do estômago, eu queria até falar sobre algo que Dani puxou aí. Até a pessoa às vezes percebe, não percebe. Não percebe. A pessoa que tem não sabe. Gente. Normalmente ela sabe quando alguém fala, principalmente alguém da sua intimidade, que chega para ela e diz, olha,
eu estou sentindo que teu hálito está alterado. Por que não sabe? Porque o nosso olfato, ele tem um poder de controlar os odores. Ele tem uma capacidade de regular o odor, para que o sistema nervoso, ele capte novos odores. Como assim? Explicando isso de uma forma bem simples. Quando a gente põe um perfume, assim que a gente coloca o perfume, né? Aquele cheiro fica bem forte, né? E dá alguns segundos, se você estiver apressado, às vezes até acontece, será que eu botei perfume, né? Acontece isso, porque o nosso olfato, ele é como assim, é Ele se perfume, acostuma. Se acostumou, é uma fadiga olfatória, exatamente. Então a pessoa que Quem tem um mau está ao hálito, redor está sentindo o perfume, Exato. a gente não está sentindo mais. isso, e o olfato ele faz isso tanto em odores bons quanto odores ruins. Se a gente chega no restaurante, a gente sente aquele cheiro, né, de comida, de repente, não é que pararam de fazer ou de produzir ali, é porque o olfato se acostumou. Se adapta. Exatamente. E na pessoa que tem o mau hálito, da mesma forma, ela não Entendi. sabe, porque tem essa questão da fadiga olfatória. Eu Gente, achei. esse Vê lugar- que analogia interessante, não é, Dani? Demais. E esse lugar de fala da outra pessoa ter que chegar para dar essa notícia, para ajudar, tem que falar, mas assim, Isso. a gente às vezes não sabe a forma que a gente vai falar. Às vezes é um pouco constrangedor, né, Dani? Isso. Mas assim, é constrangedor, mas Tem que pensar no bem, imagina né? o quão importante vai ser para aquela pessoa saber que tem um problema e que tem que ser tratado. E que pode ser um problema de saúde mais Isso, sério, né? isso. O que a gente diria, assim? Quais são as causas, assim? O que pode levar- aquele mau hálito está indicando? Então, são várias causas, né? Na verdade, a gente tem causas aí diretas, que são aquelas que diretamente vão alterar o hálito, e a gente tem causas ali que são indiretas, que são causas que elas vão fortalecer as diretas. Então, um exemplo de direta, a saburra lingual, a gengivite, a periodontite, né? Cáries extensas, são, se o ar passa por ali pela boca e tem essas alterações, ele vai sair alterado. E tem as causas indiretas, que essas eu digo que são, por mais que sejam indiretas, são mais importantes do que as diretas. Eu digo, por quê? Porque são as causas que o paciente ele não tem controle. Ele não sabe, porque assim, se ele sente sujo, se está com placa, ele limpa, ele passa fio dental. Se ele vê a língua esbranquiçada, ele vai lá e raspa e limpa. Mas se tem, por exemplo, uma alteração de saliva, de qualidade e de quantidade de saliva, ele não sabe. Ele não sabe porque só quem vai poder dizer isso a ele é um profissional. Ele às vezes tem um hábito ali de roer unha ou tirar uma pelezinha do dedo e acha que aquilo não causa nada. Aquilo contribui para o mau hálito. Né? Alguns hábitos parafuncionais, como bruxismo, como apertamento, o próprio ronco mesmo também, tudo que causa descamação da mucosa vai formar substrato na boca ali, e ali na boca da gente tem bactéria. Então aquela bactéria ali vai quebrar aquele substrato e vai formar gases voláteis que vão estar alterando o odor do hálito, né? Então, é um leque, assim, É de causa multifatorial, e na de verdade. multifatorial. E, assim, por isso que a gente tira um pouco, acho que o maior objetivo da gente aqui hoje é realmente, assim, tirar essa imagem de que a pessoa que tem um mau hálito, ela tem por descuido. Ela pode ter todo o cuidado e esses fatores indiretos prevalecer e ela precisa da ajuda do profissional para identificar e eliminar. E é muito importante, Dani, saber que existe, né, um especialista, tá, que vai tratar essa questão do mau hálito. Claro, essa questão da halitose, o indicado é procurar um dentista, tá? Mas às vezes, quando é descartado essa questão dentária, de restauração, de saburra lingual, aí é bem interessante procurar um especialista, como o caso da doutora Laís, que vai fazer alguns testes, né, para ver se o paciente está tendo uma hipossalivação, por exemplo, que está salivando pouco, ou a consistência da saliva, enfim, pH, são algumas coisas que interferem nessa questão da halitose, né, doutora? E sabe o que é interessante? Muitas vezes, pessoas que procuram tratamento, a maioria das pessoas que procuram são pessoas que, inclusive, já foram para dentistas e o dentista, não estou vendo nada de aparente aqui que possa estar causando esse hálito que você está se incomodando. Procure um otorrinogastro, porque ele não trabalha nessa área, né? Ou também é um paciente que higieniza bastante, que cuida bastante, que já pesquisou, que já procurou produtos milagrosos, e aí ele não encontra nada e acaba voltando para um médico. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela não tem causas diretas aparentes, mas ela tem uma relevância enorme de causas indiretas. E aí a gente identifica, elimina e consegue controlar esse hálito. Então, assim, identificando, né, quem está em casa identificando, uma pessoa chegou, falou, já procura um dentista Isso. primeiro, vai avaliando.
tem que passar por essa avaliação, porque assim, pode ser algo mais grave. Isso, né, doutora? também. Pode estar ali também. na boca, mas realmente Isso. essa questão do estômago pode acontecer também, né, Isso. de ter um problema Então, e refletir, ou é mito? A questão do estômago é extremamente rara. É 1,5% dos casos. E está muito associada a doenças mais graves. Por exemplo, câncer no esôfago, ulcerações, algumas malformações congênitas, enfim, são casos mais graves realmente. O que acontece na questão do estômago? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. A questão do estômago é que a única hora que existe um escape ali do ar do estômago para o esôfago é a eructação, que é o popular arroto, né? Mas aquele ar que sai ali, ele é um ar meio ácido, adocicado, e ele passa logo. Ninguém quando falando popularmente arrota, fica aquele odor por muito tempo. Rapidamente ele some, né? Como a gente já tinha dito antes, o ar alterado sai dos pulmões, ele não sai do estômago, ele só sai nessa situação. Por isso que é extremamente raro. Entendi. Então, assim, totalmente mito, então, né? É, praticamente. Das pessoas que dão. Eu acho que é isso, é falta de informação. gente. Isso. Falta Exato. de informação. Isso, A gente vai exatamente. fazer o seguinte, doutora Laís, a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Mas quando voltar, ela vai passar mais dicas pra gente. E a gente trouxe umas coisas ali para mostrar, pra gente aprender mais sobre isso também. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você e agora é a hora do nosso momento Cuide Mais do Seu Sorriso. E a minha dica de hoje é para você que apresenta algum tipo de sangramento gengival. Você sabia que esse sangramento pode ser decorrente de uma doença chamada gengivite? Pois é, a gengivite é a inflamação da gengiva, tá? Que ela decorre de alguns fatores, como por exemplo, problema na higienização, né? Uma deficiência na escovação, no uso de fio dental, que está acumulando ali placa bacteriana e está causando ali uma inflamação na gengiva e pode estar levando a um sangramento. Então, ao sinal de sangramento, caprichar e redobrar a escovação, o uso do fio dental e procurar o seu dentista. Essa foi a minha dica de hoje. Dani, vem para cá com a doutora Laís, Vamos que a gente lá. vai conversar mais um pouquinho aqui na bancada. Super importante isso que você falou, Breno. Eu tenho até uma dúvida assim, relacionada a isso, a gengivite, né? Se a questão de tártaro tem a ver também. O tártaro são aquelas sujeirinhas que ficam mais fixadas ali, né, por um Isso. tempo. É. Ela tem a ver com a gengivite? A doutora Ela Laís pode vai causar explicar porque tem até uma correlação com o que a gente está conversando o que hoje. a gente está falando. Então, já na presença de placa bacteriana, a gente pode ter inflamação da gengiva, né? E se essa placa bacteriana ali, ela passa muito tempo, ela vai calcificar na boca e ela fica formando aqueles tártaros. Então, isso também já pode evoluir, inclusive, para um periodontíase, se não for removido, né? E também para um mau hálito, não Com é certeza, verdade? que é uma das causas, né? O ar sai limpinho dali, sem odor nenhum, mas chegou na boca, ele encontrou sabor, encontrou tártaro, encontrou placa, ele vai se alterar. Ô Dani, uma coisa bem importante que a gente estava conversando ali, sentado ainda, sobre as causas, existe também, hoje em dia a gente vê falar muito, né? O pessoal fit em jejum intermitente. Né? Isso. Que acorda, não toma café, vai malhar e vai passar o dia aí sem comer por algumas horas. Doutora, explique melhor sobre isso. Então, existe alteração do hálito pelo jejum intermitente? Existe, sim. Né? Só que o hálito ele vai ficar um pouco mais cetônico, que a gente chama. Esse hálito ele é alterado porque quando se está em jejum, se está queimando ali a glicose. E quando essa glicose acabou, o corpo ele vai buscar outra fonte de energia através da gordura. Então, a queima da gordura ali para obter glicose novamente vai formar algum substrato, que são os corpos cetônicos, e vai ter alteração do odor do hálito, né? Então, é muito comum as pessoas que fazem jejum, não só jejum intermitente, mas pessoas que fazem exercícios físicos muito vigorosos, uso excessivo de álcool também, e o próprio estresse. É muito comum pessoas que estão extremamente estressadas relatar um amargor, uma secura na boca, porque está tendo ali aquela queima e acaba alterando o hálito também. Isso é bem comum, assim, o paciente que está ansioso, que tem um pico de estresse, a boca fica seca. E essa é a sensação, doutora? Porque assim, você falou no primeiro bloco que a gente não tem, muitas vezes, a noção, né, do mau hálito. Mas é essa sensação que causa na boca, que fica mais seca? Pode ser. Exatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode estar com amargor, que é uma alteração do paladar. Sim. Às vezes tem pessoas que relatam assim, eu estou sentindo um gosto metálico, ou um amargor, e está com a boca mais seca, com uma baixa produção de saliva, e não necessariamente já estar com mau hálito. Você pode estar só com esse problema isolado,
e não estar com mau hálito. Mas esse problema isolado, se ele persiste, ele vai começar a ajudar a formar essa burra ali. E aí o hálito vai alterar. Então, são coisas, assim, distintas, mas que andam paralelamente. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o acompanhamento, fazer a anamnese bem detalhada e fazer os testes para verificar se isso é um problema isolado ou se ele já está junto ali com as causas diretas causando mau hálito. Eu tenho uma dúvida, porque eu tenho 2 criancinhas em casa, Isa e Heloísa, um cheiro que mamãe ama. Criancinha pequenininha, 2 anos, 3 anos, já pode ter um mau hálito ali? Então, já pode é ter algum muito problema? comum os pais e as mães, né, ou o cuidador relatar isso, eu estou sentindo. Mas então, o que é que acontece? A criança, ela passa por muito, talvez até pela idade deles, por muitos episódios ali de viroses, de sinusites, de gripes. Então, todas essas doenças que ocorrem, né, com ela, atrapalham a higienização, porque acaba que a criança, às vezes, comeu e dormiu, e aí a mãe não higienizou. Enfim, ou às vezes dá uma medicação dormindo. Não tem muito como ter um controle, né? Como Enfim, um adulto. e a própria também infecção, principalmente nas vias aéreas superiores, que é muito comum em criança. Muito comum a criança, ela está com Nessa alteração. fase. Então, às vezes, os pais relatam, não é nem tanto do hálito bucal, mas do nasal. Quando ela está dormindo, eu chego pertinho dela e a respiração dela está com cheiro forte. Entendi. Mas porque É provavelmente verdade. está com alguma infecção ali, né? Que precisa ser tratada. E logo após o tratamento, aquilo às vezes até persiste por alguns dias, mas depois some. Entendi. A gente tá com uma mesa tão bonita aqui, Breno, ó. Pois é, Dani. Doutora Laís. O que é legal, eu quero que a doutora Laís explique. Para a gente ter hoje uma higiene bucal adequada, tá? Para prevenir o mau hálito, o que é indispensável, o que é que a gente tem de escovas, de fio, enfim, que a gente pode utilizar na nossa higiene. Vamos lá. A gente vai explicar aqui hoje o básico. Por que eu digo assim o básico? Porque cada pessoa, às vezes, tem alguma limitação na sua escovação, na sua higienização da língua. Tem pessoas que têm mais ânsia que outras. Então, assim, existe um protocolo, né, de escovação, de higienização, mas às vezes o paciente ele chega para mim e diz, ó, eu não consigo assim. Eu não consigo usar essa. Então, eu não posso obrigar ele aquilo. Eu tenho que adaptar para que ele se sinta confortável e possa fazer de forma correta, né? E o melhor possível. Então, aqui o que é que a gente poderia iniciar, né? Primeiro, o fio dental. O fio dental, eu sempre indico a fita. Aqui, não sei se já está pegando Sim, aqui, né? Já tá aparecendo. Pronto. A fita, eu acho melhor do que o fio dental, porque ele é achatado. Entendi. Então, assim, o risco, às vezes, do paciente ali passar na gengiva e até machucar a gengiva é bem menor quando você usa a fita, porque ela desliza melhor, né? Então não é o fiozinho, gente, é o mais achatadinho. Achatado possível. Mas na embalagem mesmo você vai ver escrito lá, fita dental. Entendi. Vai ter a mesma função do fio dental, só que ela é mais suave para passar na gengiva, né? E aí tem umas como essas que são enceradas, que é uma fita dental que desliza melhor. Então, se for possível, adquirir um assim. E aí, quando for passar, segura aqui, deixa eu pedir para a segurar. A gente sempre diz assim, tire um pedaço grande, né? Porque aí você faz aquele movimento, deixa eu ver se está pegando aqui, de enrolar, né? E à medida Pra que ter o passou, apoio, né? enrola, desenrola. Tem pessoas que têm dificuldade nisso. Então, o que eu digo? Nos de trás, principalmente. Isso. Né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Isso, mas é o que eu sempre digo. Se tiver essa dificuldade do enrolar e desenrolar, tira vários pedacinhos pequenos, até que você consiga fazer essa manobra, sem problema nenhum, né? Mas, vou mostrar aqui um dentinho, baixa aqui um pouquinho, tá mostrando? Pronto. Quando for passar e entrar, lembrar de passar, entrando bem nessa região do sulco aqui. Essa região aqui. Da gengiva. Né? Porque as pessoas às vezes só passam assim, ó, Dani. Entra e sai. Entendi. Não vai Entra e tirar. sai. Ou se não, pior, não enrola a parte suja. Sempre com a mesma, vai passando, fazendo esse movimento. Então ela só está carregando a sujeirinha para o outro lado. Doutora, Gente, explica que para o pessoal o interessante. que é o suco, na verdade, para eles entenderem o que é o suco gengival. O sulco é essa região aqui que fica entre o dente e a gengiva. E muitas vezes acumula placa ali que a escova não vai alcançar. E né? que fica mais dentro, que às vezes a gente não consegue ver. Isso, não é não verdade? consegue ver. Então, quando você entra ali com o fio ou a fita dental naquele sulco, você remove qualquer plaquinha que ficou ali. Ah, e se tiver sujeirinha entre um dente e outro,
a própria remoção do fio ou da fita vai tirar essa sujeira. Então, eu sempre digo que muita gente diz assim, né? Ah, o fio é para tirar a sujeira entre um dente e outro. Não, é para remover entre o sulco e o dente, e a remoção do fio vai tirar essa sujeirinha que está entre um e outro. É a consequência da saída dele. Doutora, eu tenho uma dúvida. Tem gente que vai, bota entre o dente e puxa a fitinha. Puxa, ela vem até a ponta. Isso. É correto fazer isso também? Então, vamos dizer assim, não seria a melhor maneira, mas tem pessoas que por usar algumas próteses ou utilizar lente de contato, que fica um pouco mais juntinho ali o ponto de contato, fica mais confortável ela fazer dessa Exato. forma. O mais importante é ela ir até o sulco e remover. Exato. Entendi. Entendeu? Pra Por sair isso que eu da digo assim, cada caso é um caso e a gente tenta adequar para que fique o mais confortável para o paciente, né? E o que ele tem na boca. Dani, a gente está quase no finalzinho, mas antes de fechar o programa, eu queria que ela mostrasse para a gente, primeiro, o jeito certo de escovar os dentes Sim. e depois como é que faz a higienização da língua. Isso. Que é primordial. Primeiro que a escova, ela tem que ficar com um ângulozinho assim de 45 graus, né? Para quê? Para que possa exatamente limpar essa região aqui. E você faz um movimento de vai e vem e varre. Entendi. É esse movimento. Você pega mais ou menos a cada 2 dentes. Lembrando da escova ser de cabecinha pequena, né? Quanto menor, na verdade, melhor. As pessoas acham que a escova muito grande vai limpar muito, não é assim. O ideal é que ela alcance as regiões, principalmente lá atrás. Tem pessoas que têm os dentes bem próximos da gengiva, então se você usa uma escova muito grande, não chega. Olha, né? eles deram um close mais perto, mostra direitinho como é o movimento de escovação. Um movimento Agora, aqui vamos assim. Do outro lado, aqui, acho mais fácil. Deixa eu ver Aqui? aqui. De frente, Agora. aqui, isso. Bota bem aqui. Pode ir. E aqui, ó. E varre. E A aqui. câmera é essa aqui, ó, gente. Isso, aqui. Isso, exatamente. Aqui, inclinado. Agora o e pessoal varre. tá- Isso. Tá assistindo. Aqui e espana, né? Aqui, ó. Sempre começa de trás Parece pra uma coisa frente. boba, mas isso aí é uma dúvida Isso. tão frequente, porque a gente tem um hábito de fazer assim, né? Isso, De isso. forma E aí reta. acaba machucando a gengiva e causando, às vezes, retração na gengiva, né? E aí, quando for aqui, nessa parte da mastigação, aquele movimento de vai e vem, Sim. tanto embaixo quanto em cima, né? Por dentro também é importantíssimo limpar. Que é uma Essa- área bem esquecida, muito, né, doutora? Isso, ó. Pegando essa região aqui, inclina um pouquinho e espana. E Pra parte de da língua. canino a canino, fazer esse movimento aqui assim, que é para limpar essa parte de trás, embaixo também, né? A língua pode ser, se buscar o mais próximo possível desse daqui, que é o que a gente utiliza no protocolo, né, lá no consultório. Que tem as cerdas desse lado e tem o raspador, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir para a Brenda colocar 3 dedinhos aqui como fosse uma língua, né? A dificuldade das pessoas maior, Dani, é a ânsia que elas sentem. Tá com o tempo bem Vamos estouradinho, mas correr. vamos tentar E mostrar aí, o que, é que a pras gente pessoas. diz? Você vai segurar essa língua. Porque quando você segura essa língua, você diz para ela, ó, não precisa retornar, tá tudo bem, tô aqui. Certo. E aí a gente faz um movimento de vai e vem para soltar a saburra. E quando você solta aquela saburra, que é esbranquiçada, você raspa. À medida que você raspa, você já vai colocando aqui na gaze. E aí você limpa. Pode fazer, fazendo isso com a língua, que vocês vão ver que a ânsia é muito mais controlada. Gente, perfeito. Queria muito agradecer a doutora Laís pelo programa de hoje. Passou tão rápido. Viu? Passou muito rápido. A gente vai ficar aqui conversando, viu? A gente deseja um final de semana abençoado, né, Breno? Bom final de semana para todos. Para você que está em casa. Beijo, cheiro grande, TV Nova em todo lugar.